Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que as crianças que morreram após o ataque a uma creche em Blumenau foram enterradas hoje. As outras que ficaram feridas e estavam internadas em um hospital receberam alta. E para evitar mais tragédias desse tipo, o governo federal quer criar um canal de denúncias específico para combater casos de violência nas escolas. Na política, o presidente Lula esteve em um café da manhã com jornalistas e fez um balanço sobre os 100 dias de governo. Logo mais, você vai saber quais foram os principais pontos dessa conversa. E no noticiário internacional, o político Robert Kennedy Jr., neto do ex-presidente americano Joe Kennedy, vai entrar na disputa para concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2024. Panorama CBN. Olá, para você que está ouvindo o Panorama, eu sou Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. Começo essa edição novamente falando sobre a tragédia que aconteceu em uma creche em Blumenau, em Santa Catarina. E hoje as 4 crianças que morreram após o ataque a uma creche em Blumenau foram enterradas. E as outras 4 crianças que ficaram feridas na ação e estavam internadas em um hospital receberam alta hoje. Uma dessas crianças teve uma lesão na mandíbula, mas vai ser tratada depois. E agora, a cidade tenta seguir em frente. A Prefeitura de Blumenau se prepara para retomar as aulas na segunda-feira. Apesar da creche ser particular e não pública, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, disse que uma equipe de profissionais vai ser disponibilizada para acompanhamento psicológico. Ele ainda ofereceu aos pais de alunos da creche a possibilidade de transferência para outras unidades escolares. Estamos disponibilizando espaços na nossa rede pública para os pais que quiserem eventualmente fazer a transferência dos seus filhos, porque não conseguem mais deixá-los naquele local por tudo que aconteceu. Não queremos obrigar ninguém a sair, não queremos fazer nada disso, não é esse o objetivo, apenas oferecer um espaço também para todos os pais aí que queiram eventualmente sair daquele espaço frente àquilo que aconteceu. Hoje também um encontro foi realizado no Teatro Central de Blumenau com equipes da educação, dos bombeiros, policiais militares e civis, além de outras autoridades. Tudo isso para discutir as medidas que vão ser tomadas a partir de segunda-feira. Além disso, a Prefeitura também vai promover uma reunião online com os profissionais da educação para orientar e criar protocolos nas instituições de ensino nos próximos dias. O prefeito de Blumenau ainda destacou em entrevista à CBN que o Congresso Nacional pode ajudar em relação à legislação no país, para evitar que situações como essa se repitam. Eu não imagino que alguém que comete esse tipo de atrocidade possa em algum momento voltar à liberdade e à sociedade, né? Eu acho que esse é um ponto inicial que a gente precisa começar a discutir como país em relação a esse desafio desse tipo de indivíduo, que eu não gosto nem de chamar de ser humano, desse tipo de indivíduo. E aí o Congresso Nacional pode nos ajudar em relação à legislação que vai aumentar a punição de quem comete atos nessas unidades onde temos crianças. Agora a polícia vai intensificar as rondas perto das unidades de ensino na cidade. Em relação ao assassino que fez o ataque, hoje a justiça decidiu que ele vai ficar preso por tempo indeterminado. Ele vai responder por 4 homicídios e 4 tentativas de homicídios triplamente qualificados. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse em entrevista à CBN que o criminoso vai passar por uma avaliação psicológica. E o indicativo, isso vai ser confirmado através de um exame num procedimento de insanidade mental desse acusado, se ele e tem problemas psicóticos, mas o indicativo é que ele tenha tido um surto paranoico, ele já tinha apresentado um padrão de conduta idêntico, pratica um crime, se apresenta na guarda. E todos esses elementos serão construídos e analisados por psicólogos e delegados para que nós possamos pegar esse caso e transformá-los num case para tentarmos ver da possibilidade
de evitar que situações como essa aconteçam por indivíduos que tenham um caráter psicótico. A investigação também pediu a quebra de sigilos telefônicos e das redes sociais do assassino. O agressor já possuía passagens pela polícia por dano e lesão corporal e porte de drogas. Bom, após o episódio na creche em Blumenau, o Grupo Globo divulgou uma nota sobre as diretrizes que orientam a cobertura de seus veículos de imprensa em casos de ataques e massacres. Até para você entender melhor, eu vou ler essa nota que diz o seguinte, abre aspas. Os veículos do Grupo Globo tinham, há anos como política, publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres como o ocorrido em Blumenau. O objetivo sempre foi o de evitar dar fama aos assassinos para não inspirar autores de novos massacres. Essa política muda hoje e será ainda mais restritiva. O nome e a imagem de autores de ataques jamais serão publicados, assim como vídeos das ações. A decisão segue as recomendações mais recentes dos mais prestigiados especialistas no tema, porque dar visibilidade a agressores pode servir como um estímulo a novos ataques. Estudos mostram que os autores buscam exatamente esta notoriedade, por pequena que seja. E não noticiamos ataques frustrados subsequentes, também para conter o chamado efeito contágio. Na parte política dessa história, hoje teve a primeira reunião do grupo interministerial criado pelo governo Lula para traçar medidas de combate à violência nas escolas. Após esse encontro, o ministro da Educação, Camilo Santana, contou o que foi discutido. Nenhuma ação foi anunciada hoje, mas o ministro explicou as intenções do governo Lula para resolver este assunto. Ele disse que o governo federal quer criar um canal de denúncias específico para combater casos de violência nas escolas. Para o ministro, a criação de um número semelhante ao Disque 100, que recebe denúncias de violação dos direitos humanos, pode ajudar na prevenção. Nós temos hoje, por exemplo, o Disque Denúncia 100, que é violação de direitos humanos. Nós temos o 180, que é violação de direitos à violência das mulheres. Então, criar um canal direto, específico, porque é importante as pessoas se anteciparem. Sentiu ali episódios suspeitos em relação a um colega de sala de aula, alguma pessoa na rua, no bairro, porque a escola tem uma relação muito forte com o bairro. Então, é um dos pontos que nós queremos ver a viabilidade o mais rápida possível de criar um canal de denúncia de violência nas escolas. O ministro disse também que o governo avalia criar um protocolo de respostas imediatas para episódios como o que aconteceu ontem em uma creche em Blumenau. Camilo Santana falou ainda que o MEC pretende repassar recursos para que as escolas invistam em programas de cultura de paz e na qualificação de professores e diretores. Para isso, vai chamar especialistas, secretários de educação e outras entidades para participar da formulação dessas medidas. Esse grupo interministerial tem 90 dias para criar medidas de enfrentamento à violência no ambiente escolar. Como eu expliquei, hoje foi divulgado somente o que foi discutido e não ações concretas. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O mercado de energia solar, que está em constante crescimento, traz diversos benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. E ao utilizar a irradiação do sol como fonte de energia elétrica, estamos fazendo uso de um recurso limpo, renovável e sustentável. Os benefícios de utilizar placas solares são inúmeros e para todos. As placas podem ser instaladas em residências urbanas, rurais ou imóveis comerciais. E além de economizar até 90% na conta de luz, a energia solar valoriza o imóvel, tem fácil manutenção e ainda conta com um processo de contratação simples e 100% digital. O Banco BV oferece financiamento de placas solares que estão sujeitas à análise para tornar a vida financeira de seus clientes mais simples e leve. Saiba mais em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV.
Voltando ao noticiário, hoje o presidente Lula tomou um café da manhã com jornalistas e falou sobre vários assuntos. Esse encontro foi uma espécie de balanço sobre os 100 dias do governo Lula III. E o presidente disse que está muito satisfeito com os primeiros 100 dias de governo. Ele destacou a volta de programas sociais, mesmo que ainda não tenham surtido efeito, e diz que daqui para frente o governo entra em outra fase, a de fazer a economia voltar a crescer. Sobre isso, ele voltou a criticar a política monetária adotada pelo Banco Central. Ele diz que é humanamente impossível o país crescer com uma taxa de juros em 13,75% ao ano. O Banco Central tem mantido a taxa Selic alta para trazer a inflação para dentro da meta. Mas durante o encontro com jornalistas, Lula defendeu a mudança na meta de inflação para forçar uma queda na taxa básica de juros. E quem tem o poder para fazer isso é o Conselho Monetário Nacional, composto por 2 ministros e também pelo presidente do Banco Central. Durante o café da manhã, ao falar sobre este assunto, Lula demonstrou inconformismo com as últimas decisões do Banco Central e disse que a taxa de juros é incompreensível. Não é compreensível porque nós não temos inflação de demanda. Eu não sei se foi para algum de vocês que ouvi uma frase esses dias, que eu não sei se foi dita pelo presidente do Banco Central, de que para atingir a meta de 3% precisaria ter juros de 20%. Ora, é no mínimo uma coisa não razoável de ser dita, porque se a meta está errada, muda-se a meta. Lula disse que vai discutir esse assunto quando voltar da viagem à China e é o mesmo momento em que ele vai indicar 2 novos diretores do Banco Central, nomes que, segundo ele, vão atender aos interesses do governo. E é claro que ao longo da programação da CBN ouvimos especialistas sobre essa ideia de Lula para entender de fato se é possível colocar em prática. Mas o economista do IBMEC, Gilberto Braga, diz que a mudança na meta da inflação pode até provocar a queda dos juros, mas vai subir os preços ao consumidor. De forma análoga, a gente tem uma pessoa que está gorda e o médico diz que ela tem que fazer regime. Que a gente diz o seguinte, olha, vamos mudar a forma do regime para eu continuar emagrecendo, mas podendo fazer ainda algumas extravagâncias. Essa é a proposta que se coloca quando se quer mudar a meta de inflação. Então não é possível dizer que no longo prazo isso seja necessariamente bom para a economia, porque você conviver com uma inflação mais alta significa que os preços, de uma forma geral, vão continuar subindo e isso penaliza toda a população. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também criticou a taxa de juros hoje. Em entrevista ao Band News TV, ele disse que ela é indecente. Isso vai exigir, mais do que permitir, uma queda da taxa de juros, porque se as contas estão em ordem, não tem por que pagar um juro tão alto, que é o maior do mundo hoje. E eu penso que está havendo uma convergência entre a política que a gente chama de fiscal, receitas e despesas, e a política monetária, que cuida da inflação. O ministro da Fazenda também disse nessa entrevista que não tem um plano B, caso não consiga uma arrecadação extra para cumprir o novo arcabouço fiscal. Até por isso que ele voltou a cobrar um posicionamento do Congresso para aprovar medidas que vão garantir até 150 bilhões de reais aos caixas do governo. Segundo ele, grande parte disso vem da tributação de 400 a 500 empresas que têm superlucros. Eu vou continuar falando sobre o café da manhã de Lula, porque ele também falou sobre o poder judiciário. O presidente negou hoje que já tenha escolhido o nome que vai ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Além disso, ele não quis se comprometer com a indicação de uma mulher ou uma pessoa negra para o cargo. Inclusive, hoje, o decreto que oficializa a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski foi publicado no Diário Oficial da União. O ministro Lewandowski completa 75 anos e é a idade limite para a permanência na corte quando os ministros precisam se aposentar compulsoriamente. Ele antecipou a saída em um mês para se dedicar a compromissos acadêmicos. E no dia 2 de outubro, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, também vai se aposentar e Lula terá que fazer uma nova indicação para a corte. Então, o presidente tem 2 indicações a fazer. Segundo Lula,
Há vários bons nomes para ocupar o cargo de Lewandowski e a pessoa escolhida deve conhecer a realidade social e os problemas do país. Lula disse que a escolha vai ser feita no momento certo. Eu acho que tem muita gente precipitada. Primeiro porque quem escolhe sou eu. Eu não estou preocupado com a escolha. Mas a escolha do substituto dele será feita por mim no momento que eu achar que deva fazer. Não adianta as pessoas ficarem plantando nome, tentando vender candidato pela imprensa, que não é assim que se escolhe o ministro da Suprema Corte. O ministro da Suprema Corte, ele tem que ser uma pessoa que leve em conta que ele tem que cumprir a Constituição. Eu, inclusive, quero escolher um ministro que não dê o voto dele pela imprensa sob nenhum processo. O ministro tem que dar o seu voto em função dos autos do processo na hora que ele for votar. E isso eu quero discutir com a nova pessoa que eu vou indicar. Os nomes dos advogados Cristiano Zanin, que defendeu Lula nos processos da Lava Jato, e Manuel Carlos de Almeida Neto, que trabalhou no gabinete de Lewandowski, são ventilados como os favoritos para a vaga na corte. E há também uma pressão de parte do governo e da sociedade civil para que Lula leve em conta critérios como gênero e raça para a escolha. Organizações da sociedade civil e também de juristas defendem a indicação de uma mulher negra, o que seria simbólico. A opção de indicar uma pessoa negra para o STF também é apoiada pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Mas hoje Lula evitou se comprometer com esses critérios. Se eu for responder o que você perguntou, eu estarei criando um compromisso que eu não quero criar agora. Se vai ser negro, se vai ser negra, se vai ser mulher, se vai ser homem, é um critério que eu vou levar muito em conta na escolha. Mas não te darei nenhuma referência, porque se eu der uma referência, eu estarei carimbando a futura pessoa que vai ser ministra da Suprema Corte. Será uma pessoa altamente gabaritada do ponto de vista jurídico. Nesse café da manhã, Lula também falou de Petrobras. O presidente diz que foi pego de surpresa com as declarações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ontem o ministro disse que a política de preços da Petrobras vai mudar. E essa fala aí do ministro provocou uma reação da estatal e do mercado financeiro. Lula falou hoje que não deu nenhuma orientação e desautorizou o ministro. O presidente da República não convocar o governo para discutir política de preço, a gente não vai mudar o que está funcionando hoje. Nós vamos mudar, mas com muito critério, porque durante a campanha eu disse que era preciso abrasileirar o preço da gasolina e o preço do óleo diesel. O Brasil não tem porquê, estar submetido à PPI. Não tem porquê. A Petrobras precisa fazer investimento, porque o Brasil precisa dos investimentos da Petrobras. É isso. Então, essa divergência, é uma coisa extemporânea. Eu ainda não conversei nem com o nosso presidente da Petrobras, nem com o ministro, porque eu fiquei sabendo hoje dessa divergência, vim aqui e depois eu vou conversar para saber o que houve. Ou seja, se houve divergência entre os dois, ela deixará de existir na hora que eu conversar com os dois, porque o governo não está discutindo isso. Outro assunto que Lula falou foi sobre educação. O presidente disse que não vai revogar a reforma do ensino médio. Como você está acompanhando aqui no Panorama CBN, o MEC suspendeu o cronograma de implantação desse modelo, que tem impacto no Enem do ano que vem. Segundo o presidente Lula, o governo suspendeu essa implementação do novo ensino médio para discutir, para aperfeiçoar o novo modelo educacional. Nós não vamos revogar, nós suspendemos e vamos discutir com todas as entidades interessadas, vamos discutir como aperfeiçoar o ensino médio nesse país. É isso. Ontem teve reunião com a UB, teve reunião com a UNES, teve reunião com a entidade que representa os educadores brasileiros, secretários da Educação dos Estados, e nós vamos suspender por um período até a gente fazer um acordo que deixe todas as pessoas satisfeitas com o ensino médio desse país.
Outro assunto que foi abordado por Lula durante esse café da manhã foi a relação dele com o Congresso. O presidente disse que considera que até agora não sentiu dificuldade na relação com o Congresso e que a reforma tributária vai ser um teste para o governo Lula, assim como o arcabouço fiscal. Lula argumentou que não se trata de interesse do governo e que são assuntos que importam para o país. O presidente até aproveitou para cobrar os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre um acordo entre eles em relação ao andamento das medidas provisórias que estão paradas. E eu quero te dizer que até agora, tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara tem tido um comportamento de muita defesa e de muito respeito na relação com o governo. Isso tem sido com o ministro Rui Costa, tem sido comigo, tem sido com o Haddad. E eu acho que assim vai prevalecer durante todo o nosso mandato. Hora que tiver divergência, a gente vai sentar numa mesa e vai tentar encontrar solução. Para fechar, sobre política externa, Lula disse que o Brasil já criticou suficientemente a invasão da Rússia à Ucrânia e que agora é hora de negociar um processo de paz, que é um dos temas que, segundo ele, deve ser tratado com o presidente da China, Xi Jinping, na semana que vem. A China tem peso, o Brasil tem peso. Eu acho que a Indonésia pode participar, eu acho que a Índia pode participar. Vamos lá conversar com o Putin, vamos conversar com o Zelensky, vamos conversar com o Biden, vamos tentar ver se encontramos um grupo de pessoas, sabe, que não se conformam com a guerra. O que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno, sabe, da Ucrânia. O Zelensky não pode também querer tudo que ele pensa que vai querer, sabe? A OTAN não vai poder se instalar na fronteira. Então, tudo isso é assunto que a gente tem que colocar na mesa. Na economia, no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em queda de 0,15% aos 100.821 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,16%, cotado a R$ 5,058. Já o euro encerrou o dia também com uma alta de 0,32%, cotado a R$ 5,525. Mudando completamente de assunto, você está assistindo o Big Brother Brasil? Se você está, preste atenção nessa notícia. O Hospital Universitário de Brasília abriu um processo administrativo contra o enfermeiro César Black por abandono de emprego. Segundo o hospital, o participante estava de férias no mês de janeiro e em fevereiro tirou abonos e usou o banco de horas, mas teve faltas injustificadas que geram o respectivo desconto na folha de pagamento. Já no mês de março, Black passou a acumular somente faltas injustificadas e, em razão disso, foi aberto o processo que está em curso. Em nota, o Hospital Universitário informou ainda que os descontos de faltas figuram somente um mês após a ocorrência e, assim, as faltas injustificadas de março vão constar na folha de pagamento de abril. Já no noticiário internacional, em mais um dia de manifestações nas ruas da França, a população voltou a se posicionar em oposição ao presidente Emmanuel Macron e o projeto de reforma da Previdência. Os protestos contra essa aposentadoria, que aumenta a idade de 62 para 64 anos, atraíram centenas de milhares de pessoas em manifestações organizadas por sindicatos desde janeiro. E hoje, em um dos episódios de revolta, o toldo do restaurante La Rotondée foi alvo de um artefato que pegou fogo na fachada do estabelecimento. Segundo a Rádio França Internacional, o local se tornou alvo por ser um dos favoritos do presidente francês. Além disso, esse restaurante sediou um jantar comemorativo após a vitória de Macron no primeiro turno das eleições de 2017. Agora vamos lá para os Estados Unidos, porque Robert Kennedy Jr. apresentou a documentação eleitoral necessária para concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2024 como democrata. O advogado de 69 anos é filho do senador assassinado Robert Kennedy e sobrinho do ex-presidente John Kennedy, que também foi assassinado.
E ele é ativista anti-vacina. Inclusive, o Instagram removeu a conta dele em 2021 por compartilhar informações falsas. Só para você entender melhor, lá no sistema dos Estados Unidos, os partidos democrata e republicano realizam disputas internas, as chamadas primárias, para definir aí os seus candidatos à presidência. E Kennedy é considerado um outsider na corrida eleitoral democrata, ou seja, ele corre por fora, porque o presidente Joe Biden, que é democrata, ele já indicou que vai concorrer à reeleição, mas ele ainda não declarou formalmente essa candidatura. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, seu carro esporte, vai zoar na pista. Agora eu vou embora ao som de Seu Jorge, porque o Festival The Town anunciou várias atrações nacionais do evento, incluindo Seu Jorge, Criolo, Planet Hemp e Carol com K. O The Town acontece em setembro desse ano no Autódromo de Interlagos. O primeiro lote de ingressos esgotou, mas novos ingressos vão estar disponíveis a partir das 7 horas da noite do dia 18 de abril. Esse festival é produzido pelos mesmos organizadores do Rock in Rio. E ao som de Burguesinha, que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e os trabalhos técnicos são do Adriano Bernardino, o Dri. E por causa do feriado, amanhã não estarei por aqui porque vou tirar uma folguinha, mas vai ter panorama. Meu amigo Ricardo Porto vai assumir os trabalhos por aqui e eu volto na segunda-feira, combinado? Beijos pra você, bom final de semana, bom feriado e até segunda-feira. Só gastando grana na maior gandaia. Vai pra balada, dança bate-estaca com a sua tribo até de madrugada. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.